3 fundos imobiliários abaixo dos R$10 para você ficar de olho em 2024. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal, toda semana conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Conteúdo de valor para te ajudar, de fato, a chegar aos objetivos que você deseja. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixe seu comentário e o seu like também ao final do vídeo. Vamos falar um pouco aí sobre fundos imobiliários que nos últimos anos, se tornaram cada vez mais populares, que são aqueles fundos imobiliários ali negociados próximos a R$10. A gente teve todo esse início de história e essa popularização com o MXRF, só que nesse momento o MXRF já é consenso geral que está muito caro, se popularizou tanto que ficou caro, muita gente comprando sem saber sobre isso, mas existem ótimas opções, tá? E ainda descontados de bons fundos imobiliários abaixo dos R$10 que você precisa conhecer para o ano de 2024, tá? Fundos imobiliários que eu entendo que sim, podem se valorizar bastante e continuar entregando ótimos resultados para os seus cotistas. Beleza? Vamos começar aqui pelo primeiro, é o BTCI11, Fundo Imobiliário de Papel do BTG Pactual. É um fundo imobiliário que no momento que eu faço a gravação está saindo por R$ 9,52, tá? Se a gente pegar aqui um paralelo de um ano, a gente percebe que é um fundo imobiliário que teve uma valorização que já passa dos 9% em um ano, mas um ponto que eu quero levar em consideração aqui é que é um fundo imobiliário que ainda negocia abaixo do seu valor patrimonial, beleza? É um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial de R$ 10,15, tá? E tá com PVP de 0,94, ou seja, ele ainda negocia 6% abaixo do seu valor patrimonial. E a gente utiliza muito essa questão de valor patrimonial quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, tá? E um ponto que chama muita atenção desse fundo é o seu dividendo, é o que ele paga por mês. É um fundo que paga mais de 1% de dividendo, tá? Então o último rendimento dele ficou na casa aqui dos 10 centavos. Se a gente dá uma olhada aqui geral, nos 6 últimos rendimentos que esse fundo distribuiu, ele sempre fica nessa faixa aqui dos 10 centavos. Então, se você pagar menos de R$10 aqui sobre esse fundo imobiliário, tá? E receber 10 centavos, você recebe mais de 1% de renda. Então, esse é um fundo imobiliário que, além de estar descontado, é um fundo que vai estar te rendendo bem gerido por uma das maiores gestoras hoje do país, que é a BTG, tá? E é um fundo que tem muito ainda a evoluir. Se a gente der uma olhada aqui no relatório gerencial dele, a gente vai ver algumas informações aqui um pouco mais densas. Por exemplo, indexador é um fundo que tem aqui quase 70% das suas dívidas atreladas à inflação, IPCA mais 7,2%, CDI mais 3,2% e IGPM a mais 8,4%. Então ele consegue ter um resultado bem interessante por conta disso, porque ele atrela a inflação, como é o caso de IPCA e IGPM, ou a questão ali, vamos colocar da Selic, que é o CDI, mais uma taxa ali de retorno. Então é bem interessante a gente olhar para isso aqui. E é um fundo que vem evoluindo bastante nos últimos tempos, tá? Então aqui mostra um pouco dos ativos, é uma carteira vasta aqui, ele tem alguns fundos imobiliários também em mercado, mas geralmente aqui o foco dele são os CRIs mesmo, crédito imobiliário. Então é um fundo que, na minha visão, concentra tudo que um bom fundo imobiliário de papel deve ter: bom preço, bom dividendo, boa gestão, potencial de valorização. Então, primeiro fundo imobiliário abaixo dos R$10 para 2024, BTCI11. Agora, saindo de fundo imobiliário de papel, vamos falar de fundo imobiliário de tijolo. Muita gente não sabe que existem bons fundos imobiliários de tijolo negociando abaixo dos R$10, mas agora, principalmente aí em 2023, a gente viu muito essa popularização. E um dos grandes fundos aí de logística, tá, que estão negociando abaixo dos R$10 é o fundo imobiliário GALG11, tá? Fundo imobiliário ali da Guardian, nesse momento negociando a R$ 9,19, certo? Se a gente der uma olhada aqui nos últimos 6 meses, é uma valorização que já passa dos 4%, tá? Então há 6 meses atrás ele estava a R$ 8,80,
Quando a gente olha para um fundo imobiliário de tijolo, a gente não leva muito em consideração PVP, tá? Porque o PVP é uma métrica muito direta. Para papel, por ser dívida imobiliária, faz total sentido. Para fundo de tijolo, não, tá? Porque a gente está falando realmente de imóveis, e imóveis tem muita variação de preço, tá? Tem várias questões que envolvem, mas se a gente fosse olhar para o PVP, é um PVP de 1,01, basicamente pelo valor patrimonial. Então, bons fundos de tijolo que você consegue comprar em cima do valor patrimonial, em tese, são bem interessantes, tá? Dividend yield é um ponto bem importante. Olha para o dividend yield desse fundo imobiliário, tá? 10,8% ao ano. Se a gente pegar os outros fundos imobiliários do mesmo segmento, porque sempre a gente tem que comparar fundos parecidos para a gente ter uma comparação fidedigna, né? Se a gente comparar, a gente vai perceber o seguinte: a taxa média de retorno anual de um fundo imobiliário de galpão fica ali na faixa dos 7, 8, a no máximo 9%. E esse fundo está entregando quase 11% aí em um ano em rendimentos. O último dividendo dele foi de 8 centavos, tá? Ou seja, é um fundo imobiliário que vem entregando aqui uma taxa de retorno mensal de 0,9%, tá? É uma taxa de retorno mensal para o segmento de galpão logístico bem acima da média. Pode comparar HGLG, BTLG, XPLG, qualquer um outro, você vai perceber que a taxa média fica ali na casa do 0,7, a no máximo 0,8. Esse fundo consegue entregar um dividendo maior. Vamos dar uma olhada por dentro dele, olhando aqui um pouco da performance aqui desde 2021, tá? Então é interessante que a gestão traz um gráfico já de alguns anos. Desde 2021, o GALG 11, tá, em mercado bateu a NTNB 2035, ou seja, uma renda fixa atrelada a 2035, e o yield médio de mercado, tá? Então ele trouxe aqui 10,94% de desempenho desde 2021. Se a gente dá uma olhada, o que esse fundo imobiliário tem? Hoje são 5 imóveis, tá? Vacância zerada, tanto física quanto financeira. Os contratos são 100% atípicos, com a taxa aí média de vencimento que passa dos 8 anos, tá? Então, uma taxa de vencimento bem interessante, e reajustados pela inflação, todos eles. Então, é importante a gente perceber isso. É uma visão bem interessante de um fundo imobiliário que não é tão diversificado, tá? Mas tem 5 bons imóveis. Aqui a gente pode ver um pouco dos locatários, tá? Quais são os locatários desses imóveis? Então, a gente tem um imóvel no Pernambuco, tá? Alugado para a BRF, em Salvador também para a BRF, então uma empresa bem grande que a gente tem no Brasil, que está dentro dos galpões, e Air Liquide, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, e a Souza Cruz como a última inquilina aqui também no Rio Grande do Sul, tá? Então a gente tem 5 imóveis, 3 inquilinos distintos, tá? Aqui mais abaixo eles mostram um pouco de onde é que vem a receita, tá? Então é uma receita que hoje ela está um pouco mais concentrada, advindo aqui da Souza Cruz, tá? Reajuste de contratos, quando que os contratos são reajustados ali pela inflação. Então a gente tem alguns reajustes que acontecem em janeiro, março, abril e em setembro, tá? E aqui a receita por estado. Então é um fundo imobiliário que eu considero que a gente pode ver um pouco dos imóveis desse fundo, né? Os prazos de contratos e tudo mais. É um fundo imobiliário que eu considero bem interessante para quem está buscando aí um bom fundo de tijolo, de galpão logístico. E é importante a gente olhar para galpão logístico, porque nesse momento é um segmento que tem uma demanda muito forte no nosso país, mas uma oferta ainda fraca, por isso que geralmente a gente percebe uma taxa de vacância muito baixa, e esse fundo imobiliário aqui é a prova viva disso, né? Todo o metro quadrado que ele tem disponível para aluguel alugado, né? Então é bem interessante ver o retorno dele, tá? Os inquilinos que ele tem são bem interessantes também, diversificação geográfica, contratos para esse fundo imobiliário, tá? O grande ponto aqui que difere de alguns outros fundos imobiliários de galpão é a questão aqui da diversificação, que ele é menos diversificado que a taxa média, mas os outros critérios para questão de qualidade, de gestão e de retorno, eu acho esse fundo imobiliário bem ok, tá? Pelo preço que ele está também em mercado, tá? Considero que ele tem um potencial também de valorização bem interessante. Então, GALG 11
opção boa aí para fundo imobiliário de galpão logístico abaixo dos R$10. E a terceira e última opção é o VGIR11, fundo imobiliário também de papel, atualmente por R$ 9,69. Se a gente for dar uma olhada aqui, no último ano é um fundo que teve uma oscilação, tá? Há um ano atrás ele estava por R$ 9,72, chegou a custar R$ 9,12 e agora por R$ 9,69. Quando a gente olha um pouco aqui para os resultados do VGIR11, ainda está sendo negociado em mercado abaixo do seu valor patrimonial. É um fundo que tem um valor patrimonial de R$ 9,76, tá? E o dividend yield é o mais alto dos três que eu trouxe aqui até agora, tá? 15,04%, tá pagando aí na faixa de 11 centavos, certo? Então, muita gente que olha para o MXRF, gosta de um fundo aí abaixo dos R$10, pagando mais de 1%, é um fundo imobiliário muito similar ao MXRF, é o VGIR11. Ele paga consistentemente esse valor, tá? Já chegou a pagar aqui, ó, 12, 13 centavos em alguns momentos, tá? Então é um fundo que tem esse potencial até de aumentar um pouco essa renda aí ao longo dos meses. Se a gente for dar uma olhada aqui para a carteira dele, 99% tá em CRIs, então ele está bem alocado, pouquíssimo em caixa, menos de 1% do patrimônio está em caixa, focado muito em CDI, tá? Então 98,6% aqui do indexador dele está focado em CDI e 1,4% em IPCA, tá? Tem vários e vários segmentos aqui que eles emprestam dinheiro, mas o principal é o segmento residencial, tá? Então é um fundo imobiliário que tem um potencial bem interessante de te distribuir renda. É um fundo imobiliário que eu considero com uma consistência muito boa, ainda descontado, tá? Então, um ponto importante da gente levar em consideração: nunca pague em um fundo imobiliário de papel acima do seu valor patrimonial. Então, o VGIR, nesse momento que eu estou fazendo a gravação e no momento que você que vai ser postado esse vídeo, ele ainda vai estar por um preço interessante, mas nos próximos 3, 6, 12 meses, eu considero que possa ser um fundo imobiliário que com certeza esteja acima do seu valor patrimonial, tá? Então é bem importante a gente não perder esse time de mercado. E eu considero que o ano de 2024 vai ser um ano de muito time mesmo. Por quê? A gente vai ver a Selic caindo aí nos próximos meses, nas próximas reuniões do Copom. Então é importante você se movimentar, certo? Esses foram os 3 fundos imobiliários para 2024. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero te dar uma dica super importante. Se você quer ter durante esse ano de 2024 o acompanhamento, tá? E as recomendações de um analista certificado em mercado, te mostrando qual a melhor carteira de investimento, quais os melhores ativos para investir e até que valor você pode pagar pelos melhores fundos imobiliários, conheça a carteira recomendada da Orion Research, tá? Carteira essa que bateu nos últimos anos aí o dobro de valorização do mercado de fundos imobiliários. Só você clicar no link da descrição desse vídeo e conhecer mais sobre o trabalho da Orion Research. Eu tenho certeza que vai ser o melhor local para você retirar ali recomendações interessantíssimas de mercado. Então esse foi nosso vídeo de hoje, até o próximo e valeu!